noite, igreja. Graça e paz do Senhor. Boa noite para você que está acompanhando a gente aqui na live. Vamos estar dando início aqui ao culto da JNI, então. Gostaria de estar convidando vocês aqui para estar fazendo uma leitura comigo em Mateus, capítulo 22, no versículo de número 37. Se vocês quiserem abrir em casa para acompanhar. Mateus 22, versículo 37 diz: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse versículo, eu escolhi ele para estar compartilhando essa noite, porque eu acho que ele é um versículo que fala bastante com o tema que vai ser abordado aqui depois. E eu creio que esse versículo a gente tem que sempre estar guardando ele no nosso coração, porque aqui nessa noite a gente está para buscar um Deus que, cara, ele é grandioso. Então a gente tem que fazer tudo que a gente for fazer para Deus, a gente tem que fazer com intensidade, a gente tem que fazer com amor. Porque a gente não está aqui para viver uma religião, a gente está aqui para adorar um Deus que ele é verdadeiro. Então nessa noite eu queria convidar vocês aqui que estão na igreja para se colocar de pé. E que todo mundo, tanto quem está aqui na igreja, quem está aqui em casa, que possa nesse momento estar se desligando de tudo. Porque nesse momento a gente vai estar entrando na presença de Deus, então que Ele seja a única coisa que venha ocupar o nosso pensamento nesse momento, que Ele venha ser a única coisa que venha ocupar o nosso coração, que nada venha tirar a nossa atenção dEle. Gostaria que vocês fechassem os seus olhos e começassem a orar agora. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, Deus, porque estamos sedentos, ó Deus, pelo Teu amor, estamos sedentos pela Sua presença, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que nós nada somos, nós sabemos que nós nada temos e nada somos capazes de nos fazer, ó Pai, se não for pelo Teu amor. A Tua palavra nos diz, ó Pai, que as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. As misericórdias do Teu amor, ó Deus, são a razão de nós estarmos aqui, Pai, porque se não fosse por isso, nós seríamos consumidos, ó Pai, consumidos pelo nosso pecado, pela nossa maldade. Mas o Senhor, ó Deus, grandioso como és, se fez o menor de todos, esteve aqui no meio de nós e morreu naquela cruz, e suportou sobre as suas costas o cálice da ira do Pai, para que hoje nós aqui pudéssemos ter acesso à vida eterna. Que possamos, ó Deus, essa noite adorá-lo, ó Deus, em espírito e em verdade. Que possamos, ó Deus, nessa noite te adorar, ó Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Que possamos buscá-lo com intensidade, Senhor. Que nada venha ocupar a nossa mente, que nada venha ocupar o nosso coração nessa noite. Que o nosso foco venha ser unicamente o Senhor e que somente o Senhor venha ser engrandecido e louvado neste lugar, ó Deus. Não nos deixe, Pai, sair da casa do Senhor da forma que chegamos hoje, mas que possamos ter um encontro real contigo nessa noite. Conduza-nos, ó Deus, à Tua presença. Ensina-nos, ó Deus, a adorá-lo, a buscar o Senhor de verdade, Pai. Eu creio, ó Deus, que nenhum de nós está aqui nessa noite à toa, ó Deus. O Senhor, ó Deus, nos permitiu estar aqui hoje porque o Senhor nos ama e tem um propósito para cada um de nós. Então que o Senhor, ó Deus, possa nos conduzir nessa noite e que, acima de tudo, que o Senhor, ó Deus, seja louvado e engrandecido neste lugar. Não nos permita sair daqui como chegamos, Pai, mas que possamos ter um encontro real contigo nessa noite. Nos leva até a Tua presença, Pai. Que os nossos louvores e a nossa adoração, ó Deus, possa subir como algo agradável ao Senhor. E que, acima de tudo, Pai, que Tu seja louvado e engrandecido neste lugar, ó Deus. Essa é a minha oração nessa noite, que o Teu nome seja louvado aqui. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Amém. Vamos louvar nesta noite. Desde já agradeço nosso amigo Jonatas. É um prazer receber ele mais uma vez. E que você possa adorar a Deus nesta noite. Amém. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor, graça e paz a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite.
É um prazer estar com vocês, rever os meus irmãos. É um prazer muita alegria para o meu coração estar aqui com vocês, matando a saudade. E deixo já o meu abraço para todos os irmãos da igreja, para vocês que estão nos assistindo. E eu quero te convidar a adorar o nome do Senhor Jesus. Quero te convidar a exaltar o nome do Senhor com cânticos. Você tem toda a liberdade de adorar o Senhor nessa noite. Você tem toda a liberdade de engrandecer o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com louvor muito simples, muito fácil. Amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Adora o Senhor com as palmas, amém? Glória a Deus. Aleluia. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ele é eterno e exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde viestes à terra que criaste, por amor pobre se fez. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço
Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim, Jesus. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, eu vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém, glória a Deus. Você que está aí nessa casa, aplaude o nome de Deus. Ele merece, ele é digno. Amém e amém. E aí, galera, beleza? Vamos esperar aqui os meninos, né? A Bia se ajeitar aqui. Nossa entusiasmada aqui, né? Salve, galera! Boa noite. Paz do Senhor para quem está aqui, paz do Senhor para quem está assistindo aí em casa, sentado no sofá, na cama, não importa. O importante é que a gente esteja com o nosso coração queimando para adorar o Senhor nessa noite, porque nós viemos aqui para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Amém? Amém. E aí, eu quero saber, Iago, como foi a sua semana? E aí, como foi a sensação? Mas, primeiramente, para a gente não perder o costume, Clara, manda aí pra gente qual é o tema de hoje, o que o Senhor ele compartilhou no nosso coração e o que nós vamos, né, desenvolver hoje segundo a vontade de Deus. Amém. O tema de hoje vai ser sobre intensidade. E eu separei um homem que ele tinha, um personagem bíblico, que ele foi muito intenso em relação à fé. Ele foi Abraão. E hoje eu vou estar usando como referência Gênesis 22. Antes de nós começarmos, vamos orar e vamos pedir para que o Senhor ele direcione a palavra, né? Não adianta nada a gente vir aqui e ler um versículo e achar que Deus está falando, mas na verdade é o que eu acho e o que eu penso. Te convido agora a fechar os seus olhos, pedir para que o Senhor fale, mas principalmente você consiga ouvir o que Ele tem a dizer. Amém? Bom, galera, nós vamos orar agora para que Deus venha estar usando a palavra, a boca de cada um, para que você possa sentir a presença de Deus aí. E em nome do Senhor Jesus, oremos. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais dia de vida. Muito obrigada por essa oportunidade de estarmos em Tua presença. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que irá fazer. Que o Senhor possa estar falando no coração de cada um que está em casa, o coração de cada um que está aqui. Que o Senhor venha estar usando a vida da Bia, da Clarinha, do Iago, a minha, Pai. E que nós possamos estar prontos a ouvir o que o Senhor quer falar, não só aos nossos corações, mas aos corações de quem está aí assistindo, de quem está aqui no culto. Que a Sua presença venha ser surreal, que venha ser algo extraordinário. Que o Senhor possa estar falando nos nossos corações, trabalhando em nossos corações, Pai. Pai, que o Senhor possa estar abençoando essa palavra, que venha ser a Tua palavra, o Teu amor, o Teu cuidado sobre a vida de cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço pela vida de cada um que está assistindo, a vida de cada um que está aqui, pelas nossas vidas, Pai, pelas vidas de cada um, Pai, que tem nos ajudado, que está aqui nos apoiando, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Tivemos um problema técnico aqui com o meu microfone, mas já foi resolvido. Clara,
fala pra gente o que Deus compartilhou com você na semana, né, sobre intensidade, como que o Senhor ele fala ao coração de cada um de uma forma bem específica, né? Às vezes o que eu penso sobre intensidade não é a mesma coisa que a Clara, e o Senhor ele tem forma bem especial de trabalhar com cada um. E, claro, eu convido você agora a abrir o seu coração e falar o que Deus tem falado com você sobre isso. Deus falou comigo sobre Abraão. As provas que mostram que ele tinha uma fé intensa com Deus, que ele tinha um relacionamento lindo com Deus. Hoje eu vou usar como base aqui Gênesis 22. Mas primeiro eu quero falar algumas coisas que mostravam que Abraão tinha um relacionamento com Deus, que ele tinha uma fé intensa com Deus. Tipo quando Deus fala que ele vai ter, que ele seria pai de multidões. Ele era idoso, sua mulher também era idosa, mesmo assim ele creu. Quando Deus chama ele para sair da casa dele, dos parentes dele, ele larga tudo e ele vai. Mas uma das coisas assim que eu achei que foi uma prova que Deus fez com ele, mais, vamos dizer que mais intensa também, que está lá em Gênesis 22, que é quando Deus põe Abraão à prova, manda ele sacrificar o seu próprio filho Isaque, e ele chega aí até lá e tal, e vai estar lá em Gênesis 22, 3, que ele faz o que Deus está pedindo, ele vai para sacrificar o filho dele. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar em que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento, e eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os 2 foram andando junto. Daí a pouco o menino disse: Pai! Abraão respondeu: Que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Creio eu que Isaque já queria fazer essa pergunta para o pai dele faz tempo, porque ele está percebendo que tá o fogo, tá a lenha, mas onde é que está o carneiro para o sacrifício? E aí imagina como foi dolorido para Abraão responder a pergunta dele. Mas ele teve convicção, ele teve fé em Deus, e ele falou assim, está lá no versículo 8. Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso, ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. Em outras palavras, Deus proverá. E continuaram a caminhar junto. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Ele ia mesmo sacrificar o filho dele. Ele chegou a colocar Isaque em cima da lenha e tudo. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá no céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino e não faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Ele fez então o que Deus tinha pedido para ele. Deus viu mesmo que ele tinha fé nele, que ele tinha segurança nele. Agora eu quero ir lá em Tiago 2. Lá em Tiago 2, 22, fala assim: Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Então aqui fala que Abraão era um homem de obras, mas não em obras materiais. Ele tinha obras, tipo assim, um relacionamento dentro dele com Deus. Tipo assim, ele lia a Bíblia, ele entendia e ele levava aquilo para a vida dele. Isso é um relacionamento que ele tinha com Deus. E isso fez com que a fé dele ia aumentando cada vez mais. E foi graças a isso que ele chegou a colocar o filho dele em cima da lenha para matar. Por quê? Porque Deus tinha pedido para ele tinha fé, que o Deus que ele segue é um Deus que ele ressuscita os mortos, e que se fosse da vontade de Deus, Isaque não ia morrer. Amém? Amém, show de bola. Eu fico extremamente feliz, né, de ver
A Clara, ela tem 12 anos, mas ela consegue perceber com uma facilidade muito grande a clareza com que Deus fala ao nosso coração, né? Deus, ele está falando sobre... a Clara, ela trouxe aqui falando sobre a fé que Abraão teve, né? E aí ela nos desafia a tentar ter uma fé como de Abraão. Eu, falando Bia aqui, eu não sei se eu teria tamanha ousadia. Imagina, você tem um filho e você, né? Meu, eu vou sacrificar porque eu sei que Deus vai prover. Uau, que show. E ainda ele nem questionou. Ele não questionou, é isso que é muito intrigante. Abraão nos ensina que até as coisas que Deus dá pra gente, ele também pode tirar. Porque Isaac era o filho da promessa que Deus tinha dado para ele. Como é que agora Deus estava tirando o filho dele, né? Mas ele nos ensina que mesmo Deus dando pra gente, Deus também pode tirar da gente. Pega essa. Amém. Gente, essa semana eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo. E para mim foi muito legal. E foi uma descoberta sensacional. Foi ontem. Ontem eu passei por uma situação em que a situação que eu passei, eu tinha duas escolhas. Eu podia fazer aquilo que a Bia queria fazer, ou eu podia fazer aquilo que a Bia não queria fazer, que é o que ia agradar o coração de Deus. E aí eu me vi naquela situação, e aí foi uma luta. Talvez você já passou por uma situação assim, onde você sabe qual é o certo, mas aí você não quer fazer o certo, porque o seu eu quer fazer outra coisa. E aí tem aquela guerra, e tem aquela batalha. E ontem eu consegui dizer não, e falei, não, eu vou ser forte. Eu consegui, né, depois daquela muita batalha, eu disse não, e entrei pro meu quarto, deitei na cama e fiquei um pouco ali, ainda remoendo aquela situação que eu tinha passado. E aí o Senhor, ele me levou lá para Lucas. Eu te convido nessa noite a abrir Lucas 10, no capítulo 13, para que você possa entender um pouquinho do que eu estou falando e sobre que intensidade é essa que o Senhor compartilhou no meu coração essa semana. Lucas, capítulo 10, o versículo 13. Amém? Lucas 10, capítulo 13, diz assim: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco de pano grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim ouve. E quem vos rejeita a mim. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Pula lá para o 18, e o 18 diz assim: E disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no céu. Amém. Glória a Deus. Quando eu li essa palavra, eu consegui entender que como nós, sendo cristão ou não, eu tenho acesso ao livro mais vendido do mundo, que é a Bíblia. Principalmente aqui onde nós estamos, nessa cidade, nesse estado, nesse país, nós temos o livre acesso à Bíblia. A Bíblia ele é o nosso maior guia. Aqui eu estou no celular, né? Hoje em dia nós temos essa tecnologia maravilhosa, eu tenho ela no celular. E esse é o maior guia de como eu posso me parecer com Deus ou do que eu posso viver segundo a vontade de Deus. Mas quando eu escolho negar o que está escrito aqui e fazer o que eu quero, eu estou negando também a Deus. E aí, ontem, deitada na minha cama, ainda remoendo a situação que eu tinha passado, o Senhor me lembrou que há em mim uma força de vencer o mal.
uma força de vencer. Quando você, em algum momento da sua vida, você sente que você não tem forças para continuar, quando você sente que está difícil demais, aí o Senhor nos lembra que Ele nos deu autoridade para pisar na cabeça da serpente e não tropeçar, e não cair. Mas eu preciso me basear totalmente nisso aqui para vencer, porque senão eu não consigo. Quando eu li isso, eu fiquei pasma, eu fiquei feliz. O meu coração, ele se aquietou. E aí eu consegui entender como o Senhor é bom. Como o Senhor, ele tem o cuidado. Né? Mesmo, o Senhor tem o cuidado, ele me formou, ele me fez. Mas ele não me abandonou aos meus próprios desejos, às minhas próprias vontades. Ele me deu o direito de escolha. Eu tenho a liberdade de escolher o que eu quero para mim e o que eu não quero. Mas, para que eu tenha expectativa no céu e não medo do inferno, eu preciso pesquisar a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia. E esse é o maior nível de intimidade que eu tenho com Deus. A minha busca por Ele está aqui. Eu vou te convidar a abrir agora, a gente vai dar uma passeada na Bíblia, porque isso é muito bom. Vamos lá para Ageu, no capítulo 1. Ageu, ele é um livro enorme, gigantesco, acho que é o maior da Bíblia, tem 2 capítulos. Amém? Amém. Ageu 1, no capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitares nas vossas casas, estucadas. Vou resumir aqui. É para vocês viverem numa casa cheia, toda enfeitada, toda bonita, mas a minha casa está abandonada? E aí Ageu, ele é usado pelo Senhor, né? E ele diz, ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Amém, é só isso. Para que você entenda do que eu estou falando aqui sobre Ageu, vou dar uma palhinha aqui para que você possa compreender. Ageu, ele foi um grande profeta do Senhor, usado por Deus para falar com o povo. Ageu, ele foi um profeta pós-exílio. O que isso significa? O povo judeu, ele estava vivendo como escravos numa terra distante. O povo da Babilônia chegou lá em Israel e falou assim, olha, agora vocês não são mais daqui, a gente vai levar vocês como escravos para outro lugar. E aí quando o povo babilônico entrou, pegou toda aquela galera, levou para a Babilônia e destruiu tudo aquilo lá. Eles destruíram o templo. Não sei se você sabe, mas naquela época, antigamente, a presença de Deus ela ficava em um lugar, né? Em um templo de Jerusalém. Mas quando Babilônia entrou, eles destruíram o templo e levaram a galera lá para uma terra distante como escravos. E aí, eles foram escravos por mais de 50 anos. E aí chega uma hora em que o povo persa ele entra lá em conflito com o povo da Babilônia. E aí o imperador daquela época fala, é o seguinte, galera, judeus, vocês podem voltar para a casa de vocês, eu estou liberando vocês, vão. E podem voltar a reconstruir o templo de vocês também, eu estou dando autorização aí para vocês. E aí eles foram. Quando eles chegaram na terra deles, de volta, eles até começaram a reconstruir, até fizeram um alicerce ali do templo, mas por opressão dos vizinhos e pelo próprio desânimo deles, eles deixaram a construção do templo de lado e por 18 anos eles só se importaram com o bem-estar deles, em construir as casas, em trabalhar no comércio, mas eles deixaram de lado o templo do Senhor. Eles estavam tão acostumados a viver como escravos em uma terra distante, que quando eles voltaram para a terra de origem, eles não conseguiram captar a visão de que eles não eram mais escravos e que eles podiam ter um relacionamento com Deus de novo, que eles podiam reconstruir o templo de novo. E é nesse momento que Deus usa Ageu para dizer, galera, acorda.
Aonde as escolhas de vocês estão levando vocês? Galera, acorda, porque o Senhor está falando para vocês, se arrependam das decisões que vocês estão tomando e reconstruam um templo. Essa semana Deus ele me desafiou e colocou no meu coração que eu preciso me arrepender das escolhas erradas que eu tenho feito no meu dia a dia, porque eu preciso reconstruir o meu templo, e o templo hoje em dia é dentro de mim. Eu preciso reconstruir o momento em que eu esqueço que eu tenho que orar, eu esqueço que eu tenho que ler a Bíblia porque a minha vida está muito corrida. Ai, meu Deus, não dá tempo para nada. E o Senhor está falando para mim nesse momento e para você nesse momento. Arrependa-se das suas escolhas ruins. O seu dia a dia, a sua rotina, tem se achegado mais perto de Deus? Você tem buscado ao Senhor? Ageu, lá atrás, foi usado pelo Senhor para falar para o povo, arrependa-se e reconstrua. E hoje o Senhor está dizendo para você, arrependa-se e reconstrua um relacionamento comigo. As nossas escolhas vão fazer os nossos caminhos, mas aonde as suas escolhas estão te levando? O Senhor, ele chama cada um de uma forma muito específica. O Senhor chama cada um de uma forma específica e para algo específico. Mas quando eu escolho não viver o que o Senhor tem, porque eu não leio a Bíblia, porque eu não... As pessoas falam, Deus não fala comigo. Deus não fala comigo. Como que Deus fala comigo? É a Bíblia. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Sem a Bíblia, a gente vai ficar que nem cego por aí. Sem a Bíblia, eu não vou ter o temor de Deus para saber o que é certo e o que é errado. E aí eu vou ficar dando, murro em ponta de faca. O que eu estou dizendo aqui para você, não é que, tudo que eu estou falando aqui é simples, mas não é fácil. Porque um preço tem que ser pago. Eu tenho que querer viver uma vida com o Senhor. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas se eu quero uma intimidade com Deus. É dessa intensidade que eu quero falar hoje. Do meu coração, voltado para Ele. Qual foi a última vez em que você parou para pensar onde as suas escolhas estão te levando e onde você está? Às vezes a gente se sente tão vazio e a gente, ai meu Deus, Deus está tão distante de mim. Deus está exatamente onde você deixou Ele. Onde você deixou Ele? Deus, Ele não é um Deus invasivo. Deus não é um Deus mal educado, que entra onde não é convidado. Ele não transforma quem não quer ser transformado. Nós servimos um Deus que habita o nosso coração. E quando eu leio isso aqui, eu quero a transformação. Porque eu entendi que o preço pago lá na cruz foi alto demais. E aí, eu vou ler a Bíblia e vou querer viver ela, e vou querer, pelo menos, no mínimo, eu quero aplicar um pouquinho disso aqui na minha vida. Não porque, meu Deus, eu tenho que fazer isso, mas é porque eu entendo que o amor dele foi tão grande que eu não nasci para outra coisa, a não ser adorar ao Senhor e viver Ele de verdade. Gente, Aleluia. É simples, mas não é fácil. Essa semana eu estou me desafiando a isso. Me desafiando. Antes de falar aqui, Deus me falou muito comigo na semana. E como doeu ouvir tudo isso. Mas eu ouvi e agora eu passo para vocês. Eu passo para vocês que estão aqui na igreja, para você que está aí na sua casa. Pergunta a você essa noite aonde você está indo. E mais uma vez eu preciso dizer, não tenha medo do inferno, tenha expectativa no céu, porque você conhece o Criador. Amém? Amém. Amém. Caraca, Bia, você falou tudo que eu estava falando comigo essa semana. Bom, vamos lá. Deus me levou para vários lugares, mas enfim, o que eu quero ler é Colossenses 2:7. Marcos 12:30, que fala assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. E sobre intensidade, Deus, eu acho que pra gente ter ser intenso com Deus, a gente tem que ter um relacionamento. Eu não consigo falar de intensidade sem falar antes do meu relacionamento com Ele. Mas antes de tudo, algo que a Bia falou que me chamou muita atenção, que ela falou sobre o passado. Que nós temos essa condição de escravo, a gente deixa essa condição de escravo e a gente pode pertencer a esse filho. E isso me chamou muita atenção, porque esse é o nosso passado. Antes nós éramos escravos. Jesus morreu na cruz, tudo bonitinho pela gente. E nós nos tornamos filhos a partir do momento que a gente aceita Ele. E aí nós começamos um relacionamento.
E eu queria te fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta clarinha para o Bruno e pergunto para vocês. Como podia dizer isso? O relacionamento de vocês com Deus tem estado aonde? E eu queria fazer outra pergunta. O prazer seu como filho, como alguém que quer conhecê-lo, está aonde? Porque Deus me levou a pensar em relacionamento sobre o seguinte ponto. Eu tenho minha casa, moro junto com a minha mãe. Eu começo a limpar a minha casa, porque minha mãe começa a falar assim, olha, se você não limpar a sua casa, você não vai receber sua mesada. E aí eu começo a limpar minha casa por obrigação. O que eu quero dizer com isso? Teve uma frase que a Bia falou, e me chamou muita atenção, que ela falou assim, sobre o medo que nós não devemos ter medo de ir para o inferno, mas sim que nós temos que ter uma expectativa no céu. E isso me fez lembrar sobre isso. Por quê? Quando eu começo a entender quem é Deus, quem eu sou, e eu paro de ler a Bíblia pelo fato de que, se eu não ler a Bíblia, eu vou para o inferno. Se eu não orar, eu vou para o inferno. E quando você começa a se relacionar com Deus, no começo é difícil você ter essa mentalidade de, tipo assim, meu Deus, se eu não ler a Bíblia, nossa, eu tenho que ler a Bíblia e tal. Porque você fica se cobrando, tipo assim, nossa, mas se eu não ler a Bíblia, eu vou para o inferno? Ai, meu Deus, se eu não orar, eu vou para o inferno. E você começa a ter essa cobrança de escravo. Porque isso ainda assim é uma condição de escravo. E aí, quando você começa a entender que, cara, a minha mãe é dona da minha casa, eu sou dona da minha casa, e eu começo a limpar a minha casa, não porque eu vou ficar sem mesada, mas eu tenho que limpar ela porque eu quero me sentir bem dentro dela, porque eu quero que minha casa esteja organizada. Um exemplo básico, às vezes, é quando eu saí de manhã na correria, aí eu chego em casa e minha casa é toda uma zona. Gente, eu quero morrer. Eu fico assim, meu Deus do céu. Eu fico assim, meu Deus, minha casa está desorganizada. Eu preciso organizar porque eu não me sinto mais bem com aquilo. Eu não me sinto bem com a desorganização da minha casa. O que eu quero dizer? Nosso relacionamento com Deus tem que ser assim. Nós temos que entender que tem um versículo na Bíblia que fala que nós herdaremos o reino dos céus. Se Deus fez os céus e Ele fez a terra, ou seja, nós também herdamos a terra. Ou seja, o papelzinho que você pega de bala e joga no lixo, você está fazendo certo. Você recicla? Ok. O papelzinho que você está pegando e jogando lá na rua, está errado. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu entendo que o que pertence a Deus pertence a mim, porque eu sou filha e eu herdo isso, faz toda a diferença. Eu paro de ler a Bíblia por obrigação, eu paro de orar por obrigação. Porque eu vou querer me relacionar com Ele, porque eu quero ficar perto dEle, eu quero ter intimidade com Ele. Da mesma forma que eu vou mandar mensagem para a Clara, eu vou falar com a Clara, porque eu quero ser amiga dela. E assim a gente tem que ser com Deus. Esse é o nível de intensidade que Deus quer. E essa semana, geralmente nós fazemos reuniões, nossas reuniões, às vezes, durante a semana, através do WhatsApp. E uma pessoa perguntou assim, mas afinal, o que é intensidade? Isso queimou no meu coração. Eu falei para Deus, eu falei assim, Deus, o que é intensidade? E ele usou uma pessoa para falar comigo, eu fiquei tipo, cara, é isso. Nada mais, nada menos, a intensidade é você viver plenamente nas mãos de Deus. É você dar passos de fé. É você, todos os dias, você orar, você buscar, não porque você tem uma condição de escravo, mas porque você quer se relacionar de acordo com Deus. Você quer se relacionar com Ele, você quer estar perto dEle. E todos os dias você acorda e fala assim, Deus, olha, eu entrego meu dia nas suas mãos, o que for para ser, vai ser. E em nome do Senhor Jesus, eu quero viver o que o Senhor tem para minha vida hoje. Amém, aleluia, glória a Deus, vamos lá. E quando ele fala em dar passos de fé, é você ver a gente tem que parar de achar que a gente tem que viver coisas prováveis. Não, porque eu vou entregar meu currículo, eu vou conseguir um emprego. Amém, glória a Deus, consigo um emprego. Mas e as coisas improváveis? Uma coisa muito improvável aconteceu, que foi um testemunho da minha amiga. E ela falou assim, Rafa, se você quiser, você pode usar. E eu vou usar o testemunho dela de vida. Ela falou assim, que ano passado, exatamente hoje, dia 8 de agosto, há um ano atrás, ela tinha falado com Deus que ela queria ir para a faculdade e que ela queria um emprego. Ela entregou currículo para vários lugares, nenhum lugar chamou ela. A faculdade não estava dando certo, nada estava dando certo. E ela falou para Deus, Deus, olha, que seja feita a tua vontade, eu tenho que confiar. E Jesus chamou ela para dar um passo de fé, assim como me chamou. Porque Jesus me chamou para dar um passo de fé no dia que me chamaram para fazer parte disso aqui. No dia que me chamaram para fazer parte deste lugar, de estar aqui falando com vocês. E aí ela falou assim que nisso ela foi para o médico e tudo mais. Aí quando ela foi na faculdade,
Aí a faculdade falou assim, não, tá dando tudo certo. Tipo, ela fez uma prova lá, um vestibular que estava marcado para ela começar esse ano. E aí ela começou a fazer vestibular. E uma pessoa que ela nunca viu na vida entregou o currículo dela em uma empresa. E ela foi no mesmo dia, ela passou uma entrevista e tudo mais. E aí ela falou assim, Rafa, eu vivi o improvável. Porque tudo dizia não. Na minha cabeça, tudo dizia não. Mas Jesus dizia sim. E isso me chocou, porque quando eu falei para Deus o que, eu falei assim, Deus, mas o que é afinar intensidade? Porque intensidade, todo mundo pode ser intenso. Cara, todo dia você pode orar, você pode buscar, você pode, sabe, buscar Deus, orar, mas você não vai ser intenso. Porque você só vai ser intenso a partir do momento que você vive o que você fala. A partir do momento que você coloca isso para fora. A partir do momento que tem um amigo meu que não está bem, eu falo assim, olha, você quer meu conselho? Quero. Então é o seguinte, eu vou te deixar bem claro. Olha, tem um Deus que vai cuidar de você. Eu estou orando por vocês para que fique tudo bem. E eu vou falar para ele o quão Deus se importa com ele. Eu vou trazer para ele o máximo possível da essência que tem dentro de mim. Eu vou começar a parar de achar, tipo assim, nossa, mas Deus, isso é impossível de acontecer. Para Deus nada é impossível. Deus não parou no tempo de pandemia. Deus não é um Deus que vai parar no tempo de pandemia. Deus não é um Deus que vai parar no tempo de quarentena. Vai falar assim, vou parar de fazer o que eu tenho que fazer na vida das pessoas porque, sei lá, estou no tempo de quarentena também. Não é assim. Deus não é assim. E quando nós paramos de ter esse sentido de escravo, tudo faz sentido. De que, nossa, eu tenho que ler Bíblia porque eu sou obrigada a ler a Bíblia. Eu tenho que acordar e orar porque senão eu vou para o inferno e vou ser condenada. Mas sim, eu começo a orar porque, cara, Deus, o Senhor é tão bom que, tipo, não tem como eu não ler a Bíblia. Não tem como eu não te buscar. Porque o pouquinho que nem a Bia falou, um pouquinho que eu quero trazer isso para a minha vida não faz com que eu não quero viver o resto. Porque quando você experimenta, você não quer mais sair dali. Você não quer mais sair. Quando você se arrepende de coração, você fala, Deus, olha, eu estou arrependida, eu não quero mais isso. E vamos lá, me ajuda. Ele vai te ajudar, ele vai colocar pessoas para te ajudar, isso você pode ter certeza. Porque a intensidade, ela nada mais, nada menos do que você se aprofundar, você colocar suas raízes nele. E você querer viver isso, tanto dentro da sua casa quanto fora dela. É tanto você entender que o relacionamento entre você e Deus vai funcionar de uma forma totalmente diferente. Um exemplo que eu mais achei, que eu falei assim, caraca, Deus, é isso. Deus, ele usa exemplos do dia a dia. Você é filho do dono de uma empresa. O dono de uma empresa, o filho do dono de empresa, ele pode entrar a hora que ele quer, ele pode sair a hora que ele quer. Ele faz o que ele quiser, na verdade. E ele entende como funciona a empresa, porque ele vai herdar isso do pai. Ele tem que entender como funciona aquele local de trabalho, ele tem que entender como funcionam os funcionários, ele tem que entender o que acontece. E, então, ele tem que ter um relacionamento com os funcionários e se relacionar com Deus. Ou com Deus não, com o pai. E quando a gente entende isso, que Deus é o dono do mundo, dos céus, e eu sou filha dele, e a empresa, no caso, seria a terra, seria os céus, eu entendo que eu tenho que entender tudo céus, sobre o céu e sobre a terra. Eu começo a entender que o meu relacionamento com ele é para que eu conheça ele, ele me ensine tudo sobre o que eu estou vivendo aqui, sobre o que eu vou viver lá. E eu gere minha expectativa lá, para que eu não tenha medo de ir lá. Porque é isso que ele quer da gente. Esses dias, quarta-feira, eu passei por um momento que eu fiquei chateada e, tipo, eu não achava o motivo. Eu falava assim, Deus, mas eu tô chateada com o quê? Tipo, do nada. Porque, tipo, Deus, eu tô chateada com o quê? E aí eu tava numa aula e Deus usou uma pessoa para falar sobre o que está acontecendo na minha vida. E eu falei, tá bom, Deus, entendi, vou obedecer. É difícil, mas vamos lá, vamos obedecer. Obedeci. Chegou a noite, eu comecei a ler eu tenho lido um livro evangélico que ele me despertou muitas coisas, ele me trouxe muitas coisas boas, eu estava lendo ele. E eu percebi o quanto Deus estava falando comigo sobre a questão do Líbano. Eu estava lendo e eu comecei a chorar, porque eu não sabia, comprei esse livro por acaso, e ele fala sobre as boas novas, sobre levar boas novas, sobre você fazer missões, enfim, e afins. E aí ele estava falando sobre isso, sobre as boas novas, que nós mulheres, porque esse livro é para mulheres, mas eu compartilho com vocês, eu espero que isso fale com vocês, que nós temos que levar as boas novas, que nós temos que ser exemplo na sociedade, mas que nós temos que acordar, a gente tem que despertar.
Está na hora da igreja despertar. Está na hora das pessoas realmente serem intensos, realmente querer viver. Cara, Jesus chamou Paulo, Deus chamou Paulo, chamou Timóteo, chamou várias pessoas. O porquê aquelas pessoas na Bíblia viveram o que viveram em Deus? Porque eles se propuseram a isso, a ser intensos. Eles se propuseram a estar diante de Deus. Eles se propuseram a falar assim, Senhor, olha, sem ti eu não sou nada. Eu me transformei, eu me arrependi. Eu mergulhei no Senhor. Eu estou buscando o Senhor, mas eles só viveram o que eles viveram porque eles deram um passo de fé. Assim como John Wesley, quanto muitas pessoas que trazeram o evangelho para o mundo. E aí eu falei assim, Deus, mas o que o Senhor quer dizer com isso? Porque a minha pergunta desde cedo foi tipo, Deus, será que as pessoas que estavam no Líbano, que sofreu todo aquele ataque, será que a vida delas foram salvas? Será que elas tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor? Porque nós aqui, nós temos a oportunidade de conhecer o Senhor e muitas das vezes a gente nega. Muitas das vezes a gente fala, não, eu não quero. Mas a gente nunca sabe o momento que a gente vai para o céu. Enfim, a gente nunca sabe quando a gente vai morrer. E Deus me questionou sobre isso. Ele falou assim, talvez muitas pessoas não saibam quem eu sei, porque o que eu sou, porque vocês não têm vivido de maneira intensa. E isso, eu falei assim, uau. E eu lembro que eu comecei a chorar. E eu chorava. E a única forma da gente viver o que Deus quer que nós vivemos para a honra e glória dele é se nós somos intensos, se nós colocarmos diante dele tudo e vivermos um passo de fé. Não adianta eu querer ver o provável, porque o provável a sociedade sabe, você sabe. Mas o improvável só Deus pertence. Eu lembro que quando o Hildo me chamou para vir para cá, ele falou assim, Rafa, vamos lá, tal, vai ser legal, né? Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, Deus, então. Deus, eu não estou preparada para isso. Aí ele só falou assim para mim, vai. Eu tive que dar um passo de fé. E eu acredito que foi um dos primeiros. E hoje eu estou aqui, e Deus tem falado muito comigo, tem trabalhado muito comigo. E eu te convido a dar passos de fé. Deus me desafiou, através dessa mensagem, a ser uma pessoa que der passos de fé. Que para de ver o provável, mas sim ver o improvável. Que comece a confiar de verdade nele. Que começa a se relacionar com ele da forma que deve ser, e não como uma forma de escrava, que tem que, eu acordo, eu oro porque, sei lá, tem que acordar e orar, senão eu vou para o inferno. Mas sim, eu acordo e oro porque eu quero me relacionar com Deus, porque eu quero ser a primeira pessoa que eu quero ver na minha frente, que eu quero ter contato, é Ele. E aí tudo isso começa a fazer a diferença na minha vida. E essa semana foi uma semana que fez total diferença, porque a partir do momento que eu entendi isso, a minha visão com Deus mudou completamente. E eu te convido a você se desafiar a todos os dias, a se arrepender, a se dar passos de fé. E criar e gerar expectativa nos céus e ter noção que você faz a diferença nesse mundo. E que Ele quer te usar, que Ele quer chegar em você para que você cure outras pessoas. Que Ele está te convidando essa noite para você ser uma pessoa intensa. Para viver o que Ele quer para a sua vida. Para você poder chegar e falar assim, Deus, eu quero viver. Porque muitas vezes a gente olha para a Bíblia e fala assim, nossa, Deus, eu queria ser como Paulo. Nossa, Deus, mas eu queria ser como Timóteo. Nossa, Deus, mas eu queria ser como Ezequiel, cara. Olha a visão que ele tem. Nossa, Deus, olha a visão de Isaías. Tipo, cara, o anjo, ele viu uma visão lá que o anjo desceu com as brasas e tocou o lábio dele. Caraca, Deus, eu queria tanto viver isso. Mas o quanto eu tenho me proporcionado a querer viver isso de fato? Será que eu tenho me relacionado com Ele como Ele quer? Será que eu tenho feito o que Ele quer que todos os dias eu dê um passo de fé? Porque essas pessoas só viveram o que elas viveram porque elas deram um passo de fé. E é isso que eu convido, eu vou fazer o mesmo desafio que Deus fez para mim. Eu te convido a viver passos de fé. A acreditar no improvável e não no provável, porque o provável qualquer um pode fazer, qualquer um pode ver. Mas Deus, Ele vai ser o chão que você precisa. Ele vai ser aquela pessoa que você fala assim, Deus, eu estou com medo, eu não sei o que eu faço, eu preciso ir, eu vou, não vou. E Ele fala assim, vai que do resto eu cuido. E pode ter certeza que do resto Ele vai cuidar. É isso. E eu passo a palavra para o Iago. Amém. Glória a Deus por isso. Eu creio que você consegue ouvir mais alguns minutos. Pretendo ser rápido. Mas glória a Deus, Rafa, pela sua vida. Glória a Deus, Clarinha e a Bia. Mas pensa comigo, você tem vivido uma vida intensa com Deus? Que já foi falado. As meninas falou de um jeito que eu creio que você já pegou aí no ar, como o assunto que está sendo falado. Mas Deus, Ele me levou para um personagem, cara, que foi tremendo a vida dele.
um personagem que tinha acabado de se converter. E um desses caras é Paulo. Eu vou ler aqui, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, fica à vontade. Mas está lá em Atos 16, versículo 25, a partir do 25 até o 31, que diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e nos demais companheiros da prisão escutavam ele cantar, louvar a Deus. De repente sobreveio um tamanho de um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e solaram-se as cadeias de todos. Os carcereiros despertou do sono, vendo as portas abertas. Do carcereiro puxando a espada, ele ia se matar, ou sendo, ia se suicidar. Supondo que os presos tivessem fugido, mas Paulo disse, em alta voz: Não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, carcereiros tenham pedido uma luz. Ele pediu uma luz. Então, precipitadamente, em tremor, e prostou-se diante de Paulo e Silas, dizendo: Como que faço para ganhar salvação, para ser salvo? E Paulo respondeu: Crê no Senhor Jesus e será salvo a tua casa, ou sendo ele. Cara, Paulo, ele foi um homem intenso. Iago, mas como eu vejo a intensidade, vemos intensidade no nosso dia a dia, vemos intensidade não só na vida espiritual. Há pessoas que ela é intensa no quê? Num jogo, quando ela está assistindo, ela é intensa. Ela é intensa em filmes, ela é intensa em séries, que ela maratona, ela prepara séries e séries na noite. Ela é intensa na academia. Então há diversas formas dentro da nossa vida que somos intensos. E você, que está aqui nesta noite, você que está nos assistindo, aonde você se identifica? Mas estamos falando de uma intensidade, não é uma intensidade carnal, mas é uma intensidade espiritual. Se somos intensos em time de futebol, se somos intensos na academia, se somos intensos quando estamos assistindo uma série, por que não ser intenso com Deus? Para você ser uma pessoa intensa, primeiramente você precisa aceitar Ele. E depois de aceitar, você precisa viver um relacionamento, como a Rafa falou, você precisa viver um relacionamento com Ele, para depois você ter uma vida de intensidade. Porque o Espírito Santo, Ele quer, como elas falaram, quer viver um relacionamento com você. Ele quer que você tenha sede e fome da palavra. Ele quer que você se prostre e fale com Ele, queira viver algo novo com Ele. Porque Deus, Ele quer viver algo novo com você. Ele quer mostrar para você coisas extraordinárias. E Deus, consegui ver que Paulo, ele foi um homem intenso. Porque ele era novo na fé. Ele tinha acabado de se converter. E logo depois de passar de um tempo, ele foi preso. E mesmo sendo preso, ele proclamou o evangelho dentro da prisão. Ele correspondeu ao chamado que Deus tinha dado para ele. E vemos a diferença, quando a pessoa ela é intensa, ela aceita aquilo que Deus tem proporciona para ela. E daquela maneira, Deus proporcionou para ele, para que ele pregasse para esse carcereiro, para que ele pregasse para este homem, para que este homem seja convertido. E você, o que você tem feito para ser uma pessoa mais intensa? Ou você tem deixado os problemas do seu dia a dia tomar conta da sua vida, do seu relacionamento com Deus? Viva uma vida de profundidade.
Que nem Ezequiel lá 47 fala. Não quero água nos pés, nem no joelho, nem nos ombros, mas eu quero mergulhar. Então, se você aceitou Jesus como o único e salvador da sua vida, se você tem um relacionamento com Deus, viva uma vida de intensidade, porque é isso que Deus quer para nós. Deus quer que você viva uma vida de intensidade como Paulo viveu. Ele correspondeu ao seu chamado, proclamou o Evangelho. Quando somos líderes, porque todos nós somos líderes, quando conhecemos a palavra, mesmo que você não tenha cargo, mas você é um líder. A partir do momento que você aceita, começa a buscar da presença dele, começa a ter uma vida de intensidade, você começa a ser líder. E você vai percebendo em pessoas, quando há pessoas que têm intensidade, quando há pessoas que não têm. Muitas vezes chegamos na igreja, queremos expulsar demônios, queremos curar pessoas, queremos que pessoas comecem a andar, que pessoas comecem a ouvir. Mas como que queremos fazer tudo isso se não vivemos uma vida de intensidade? Como que queremos viver o sobrenatural? Como que queremos viver uma vida extraordinária? Como que queremos impactar uma geração? Aconteceu um avivamento no meio do cristão. Aconteceu um avivamento no meio da igreja. Aconteceu uma renovação do Espírito Santo. Se você não vive uma vida de intensidade. E Deus chama você nesta noite para viver uma vida de relacionamento, uma vida de intensidade e uma vida de profundidade. Vamos parar de ser pessoas medíocres. Uma pessoa rasa, uma pessoa que não quer viver algo profundo com Deus, porque todos os dias ele quer viver algo novo com você. Ele quer viver algo novo com você. Deus, ele quer levantar jovens, pessoas sedentas do Evangelho. Como lá em Salmos 42, versículo 1 ao 2, que diz, que lá fala sobre sede e fome da palavra de Deus. E você, neste momento, você tem sede e fome da palavra de Deus? Ou você está perdido no meio dos cristãos? Ou você é só mais um cristão? Ou mais um crente? Mais um religioso? Vamos parar de ser religioso e viver a intensidade com Deus. Deus, ele quer viver coisas profundas, extraordinárias. Você tem noção do que ele pagou na cruz do Calvário por mim e por você, para que você não para que você fale, não quero viver uma vida intensa com Deus. Você tem noção de cada gota, de cada sangue derramado na cruz, de cada sofrimento que ele sofreu, para você negar o seu chamado, para você negar essa vida intensa que ele quer com você. Muitas vezes queremos algo profundo, queremos coisas do céu, mas nem temos uma vida de relacionamento, nem temos uma vida de intimidade. E Paulo, ele foi um homem que teve uma vida de intimidade, de relacionamento, de profundidade e uma vida intensa. Paulo, ele foi tão intenso que até na cadeia ele conseguiu converter pessoas. E você muitas vezes tem anos e anos de cristianismo, você tem anos e anos dentro da igreja e você sequer ganhou uma alma para Cristo. Você precisa viver a intensidade, porque senão você não vai viver algo novo. Foi que nem a Rafa disse, você não ter um relacionamento com Deus não quer dizer que você vai para o inferno. Mas quer dizer que você nunca vai saber quem é Deus. Quer dizer que você nunca vai experimentar do dom que Deus tem para você. Quer dizer que você nunca vai assumir um ministério, porque você não tem uma vida de intensidade. Então vivam algo profundo com Deus, porque Deus, ele tem prazer naquele que tem sede e fome da palavra dele. Você nesta noite, você se encontra uma pessoa que tem sede, ou uma pessoa que está vazia e cheia de si.
Deus quer que você diminua e a presença dele cresça. Deus, ele quer crescer, ele quer te usar, não importa a sua idade. Como ele usou a vida de Davi como jovem. E Deus quer usar como Paulo, que foi preso e mesmo assim pregou o evangelho. Deus quer que você seja como Abraão, que teve fé. Deus quer que você seja que nem Moisés, que libertou o povo do Egito, passou 40 dias e 40 noites no deserto, para que eles sejam libertados da vida de escravidão. Porque Deus não quer que você seja escravo, mas Deus quer que você seja filho. Que nem os anjos são considerados como filhos. E nós fomos pagos na cruz do Calvário, para nós ser chamados de filho. Jesus morreu no nosso lugar. Por isso que Ele quer viver algo profundo. Ele não quer viver algo profundo para te julgar, para te falar, não, você, apartar-vos de mim, eu não vos conheço. Não, não é isso. Deus, Ele quer viver algo profundo e uma vida de intensidade. Para que você conheça quem Ele é. Para que você conheça o que Ele pode operar na sua vida. Para que você conheça o Deus que você tem, o Deus que você serve. Muitas vezes, Jonathan, deparamos com pessoas e falamos, não, eu não tenho vivido uma vida intensa com Deus. Mas Deus, Ele quer que a gente viva uma vida intensa. Deus, Ele não veio, Ele não morreu só para pastores. Deus não morreu só para ministros de louvores. Deus, Ele não morreu para líderes. Mas Deus morreu por você. Então você aproveita essa oportunidade de viver uma vida intensa e uma vida profunda com Deus. Eu espero que você entenda. Não importa o que você faça, faça com excelência. Não importa o seu trabalho, não importa se você é um advogado, não importa se você é um pedreiro, se você é servente, o que for, faça. Já fiz milagre. Sonhos. Seja intenso. Seja intenso. Se for para trocar o lixo do banheiro da igreja, seja intenso. Se for para lavar a louça da sua casa, seja intenso. Se for para fazer um favor para os seus amigos, para sua mãe, para sua família, seja intenso. Dê o seu melhor. Porque quando Deus vê essas pessoas, é aí que ele tem o prazer. Porque Ele quer pessoas que têm fome e sede da palavra de Deus. Então seja uma pessoa intensa. Seja uma pessoa que busque a palavra dEle. Uma pessoa que vive uma vida de relacionamento. Porque sem relacionamento, você não vai viver intensidade. Porque o relacionamento é tudo de uma vida de um cristão. A oração, a palavra. Lendo a vida diária com Deus. Lendo isso aqui, que é o manual mais fundamental para o cristão. Você não vai conseguir viver algo novo. Você não vai viver coisas extraordinárias se você não lê isso e não tem intimidade. Porque isso é a coluna da igreja. Isso é a coluna do cristão. Isso é a coluna do jovem. Eu estou cansado de escutar pessoas falar, mas tal pessoa fez isso para Deus. Tal pessoa ganhou almas para Deus. Tal avivalista ganhou almas para Deus. E nós, até quando vamos ficar pegando experiências e expectativas de pessoas? E vamos criar nossas próprias expectativas. Vamos criar nossas próprias experiências com Deus. Até quando vamos ficar lembrando de avivamento e colocando pessoas do passado para ser presente? Porque você não faça o presente como fosse uma coisa real hoje. Viva o hoje. O futuro pertence a Deus. Então viva uma vida intensa, uma vida de profundidade, uma vida de relacionamento com Deus. Porque quando você vive essas três palavras, aí você vai conseguir viver uma vida de santidade. Aí você vai conseguir viver uma vida de transformação. Aí você vai conseguir viver uma vida de avivamento. Aí você vai conseguir viver uma vida de renovação. Então foi isso que Deus falou comigo nessa semana. E agora a gente vai louvar. E que você pensa no que foi falado hoje, nesta noite.
Se você vai viver nessa vida medíocre que você está levando, desculpa a palavra, mas foi isso que Deus falou comigo nesta noite. Viva uma vida de intensidade, viva uma vida de renovação, viva uma vida de experiência, e de uma vida de algo novo. Senão vai ser só mais um cristão na lista. Mas Deus não quer isso. Deus quer que você ganhe almas. Deus quer que você assuma ministérios. E assuma o chamado como Paulo assumiu. Que Deus abençoe você nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos de vocês estão cheios? Porque esta é a palavra que define, depois de tanto alimento, de tanta comida, estar cheio. Quantos desses jovens foram boca de Deus nessa noite da sua vida? Para você que está aí na sua casa, para você que está aqui no culto, Deus usou a vida deles para falar com você. Agora é a sua vez. Eles puderam fazer somente isso e até aqui. Agora é você e Deus. É você e Deus na sua casa, é você e Deus no seu trabalho, é você e Deus na sua família, é você e Deus por onde for, por essas ruas, por essa cidade. Viva uma vida de intensidade, queira conhecer cada vez mais esse Deus. E eu creio que o melhor de Deus está para vir na sua vida. Amém. Vamos estar fazendo mais, vamos estar louvando o Senhor com mais uma canção. E já estaremos encerrando este culto. Eu te convido a se pôr de pé. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Ele tem preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
aqui, eis-me aqui, eu quero, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo a teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço a teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Amém. Eu creio que Deus falou com você nesta noite. Eu creio que Deus falou com você e Ele te desafiou nesta noite. Basta agora você assumir e falar: eu quero isso para mim. Eu quero viver uma vida de intensidade. Eu vou pedir para encerrar que você coloque a mão no seu coração nesta noite, aonde você estiver. Você vai colocar e vai começar a falar com Deus: Deus, eu quero viver uma vida de intensidade. Eu quero viver algo profundo contigo. Querido Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu amor, que foi pago na cruz do Calvário. Mas estamos aqui nesta noite, ó Pai, para viver algo profundo. Estamos aqui, Senhor, para nos desafiar, ó Pai, para viver uma vida de intensidade, uma vida de relacionamento, uma vida de quebrantamento. E queremos te prostrar, ó Pai, que todo ego diminua e a tua presença cresça, para ser exaltado, para ser glorificado o teu santo nome, a tua santa palavra. Ai, Espírito Santo, obrigado pelo privilégio de te adorar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar em tua casa. Obrigado pelo privilégio de entrar em tua presença. Porque se fosse por nós, nós não estaríamos aqui. Se fosse por nós, nós queríamos estar em nossa casa. Mas estamos aqui com o coração queimando, com o coração sedento diante da tua presença nesta noite. Mas eu peço que o Senhor guarde cada coração, abençoe, livre de todo o mal, ó Pai. Abençoe a cada vida e a cada coração nesta noite. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a cada vida e a cada coração. Amém. Amém. Antes de encerrar, eu vou ver aqui com o pessoal se tem algum recado. A Rafa vai falar mais um pouco aqui. Já quero deixar o meu abraço para todos os irmãos e dizer também que eu estou com muita saudade de todos vocês. Pastor Marcos, pastora Cecília, irmã Gleice e todos os irmãos aí, os diáconos. Um abraço para todos vocês. Um beijo. Foi um prazer, Jonathan, ter você aqui. Um amigão nosso, querido. E você sempre vai ser daqui. Vai ser um prazer te receber sempre. Nós te amamos muito.
E para fechar, eu só queria deixar um versículo que fica em Colossenses 2:7, que fala assim: aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. E com isso eu quero deixar para vocês que vocês possam ser gratos a Deus, que vocês possam realmente, de fato, se aprofundar e ser intensos com Ele, porque quando nós temos sentimento, algo dentro de nós é tão grande que onde você vai, isso não tem como não florescer. E que nós possamos ser gratos, não só por mais um dia de vida, mas todos os dias nós possamos ser gratos pela oportunidade que Deus nos deu de viver algo novo nele. E é isso. Boa noite, galera. Fica com Deus.